Olá, fico muito feliz que você está aqui e agora nós vamos falar aqui sobre campo áurico, campo de luz, tá? E o que é isso? Então, assim, porque estou fazendo essa série de vídeos aqui porque para esclarecer algumas coisas aqui, porque às vezes a pessoa fica ali, nossa, mas eu não tenho isso, por que isso? Então fica com aquele medo, então aqui nós vamos estar desvendando aqui, revelando aí os mistérios, destravando os mistérios. Aqui o que acontece é o seguinte. Todo mundo tem um campo de energia, todo ser humano tem um campo de energia. E eu acredito que você já deve ter visto aí uma foto antiga, algumas fotos antigas de quadros que as pessoas pintavam antigamente, de santos, de Jesus Cristo, tudo mais, que ele aparecia com a Aurélia ali em cima da cabeça, né? Tipo um anel dourado. E nesse anel dourado simbolizava ali o corpo de luz dele. Então, o que acontece? Alguns pintores, naquela época, eles pintavam daquela maneira, tá? Então, o que acontece? Todos nós temos esse campo de energia aqui. Nós não somos só feitos de corpo físico. Nós temos alguns pontos aqui. E esse corpo sutil que nós vamos falar aqui, que é o campo áurico aqui, você tem vários nomes, tá? Dá na mesma, é a mesma coisa. Você vai entender aqui que não tem nada a ver com religião, é uma coisa que você tem esse campo aqui também, desde que você esteja vivo. Tudo que tem vida está aqui, tem esse campo. Então vamos lá. Se você não assistiu ainda a série falando de energia, tudo mais, tal, para desvendando a energia, dá uma olhadinha aí. Tem um link aqui em cima, dá uma olhadinha ali, porque é importante você saber os tipos de energias, tá bom? Então vamos lá. Aqui é o seguinte, um ponto, esse daqui é uma célula, vou explicar para você que uma célula no nosso corpo, nós temos milhares de células dentro do nosso corpo, e aqui é assim, toda vez que uma célula vai se reproduzir, tá? E ela se reproduz aí praticamente todos os dias, dependendo da célula, cada 7 dias, cada 21 dias, cada 90 dias, o corpo se renova, praticamente todas as células do corpo. Então, aqui nós temos o núcleo. Dentro desse núcleo aqui, existem várias transformações dentro da célula, tá? E o que acontece? Eu vou te explicar uma maneira rápida, simples e fácil para você entender aqui por que a gente tem esse corpo de luz e como ele é formado aqui. E aqui eu estou falando de uma maneira científica, mais tranquila para você não, para você ficar bem claro, para não ficar com essas coisas assim. Ah, isso é de Deus? Isso não é de Deus? É de Deus, porque é um mecanismo aí que o seu corpo tem e pronto. É a mesma coisa. Você respira sem precisar respirar, sem ter o comando de respirar. O seu coração bate sem depender de você. E isso é de Deus, né? Então, por isso que eu estou fazendo essa aula aqui para você. Então, aqui nós temos uma célula. Nós temos muitas células aí dentro do nosso corpo, tá? Nós temos milhares de células aí, tem bilhões de células dentro do nosso corpo. E aqui tem o núcleo. Então, o que acontece? Dentro desse núcleo, existem várias transformações, e uma delas é o metabolismo celular. Dentro desse metabolismo celular, ele vai fazendo várias reações químicas, várias transformações para formar outras células e aí se multiplicar, assim por diante. E também é uma etapa que tem aqui que nós vamos formar a energia do corpo, ou seja, a energia que te dá força, vitalidade, vontade de andar, de comer e assim por diante. É essa aqui. Então, essa transformação aqui é para fazer energia. E o que acontece? Essa sobra de energia aqui, que ela produz um pouco mais, ela fica em volta dessas células. Então, todas as células têm esse campo de energia, que nós chamamos aqui corpo de luz ou campo áurico, tá? Que é a aura da célula. E aí o que acontece? Ela vai exalando, assim como vários hormônios, suor, então o feromônio também vai ali ultrapassando a barreira da pele.
E o que acontece? Esse acúmulo de energia tem várias cores e nuances. Então, vai ultrapassando a barreira da pele e forma esse campo de energia aqui, que é o seu campo áurico, tá? Que não dá para ver de olho nu. Tem pessoas que conseguem ver através de treinamento e tem hoje equipamentos de fotos que você consegue ver a sua áurea também. E aqui o que que acontece? Esse vai formando esse campo em volta de você. Esse é um corpo sadio. Quando esse corpo está doente, essa aura não fica desse tamanho aqui, não. Ela vai diminuindo e ela pode crescer ou pode aumentar também, tá? Mas quando está doente, tem algumas marcações, tem algumas coisas. Então, isso daqui é o campo áurico. Todo ser humano tem esse campo áurico desde que ele esteja vivo. E aqui é uma transformação do metabolismo. Assim como as plantas fazem aí a fotossíntese, o ser humano, para ter energia, o ser humano faz também, faz outro tipo de metabolismo para conseguir energia. Então, essa sobra, tá? Essa sobra aqui, ela faz com que tenha esse campo de energia. Então, para você ver aqui que não tem nada místico, nada de outro mundo, é só fisiologia que explica isso daqui. Então, esse campo áurico, mas por quê? Para que essa importância desse campo áurico? Esse campo áurico, toda vez que você pensa, toda vez que você tem uma raiva, toda vez que você tem um sentimento, toda vez que você tem algum tipo de sentimento, ou você faz alguma coisa, esse é um campo onde você entra com ressonância. Então, aqui é muito interessante porque é o seguinte: esse campo é onde está toda a sua verdade. Então, por exemplo, vamos supor que você seja uma pessoa mentirosa e você mente, mas não fala para ninguém. Você pode até mentir para as pessoas, mas nesse campo tem impressões, está gravado aqui, que mostra quem realmente você é. E aí, o interessante é o seguinte: quando, e já deve ter acontecido com você, vou te falar um exemplo prático aqui para você, até para você entender que esse campo áurico aqui tá, ele se manifesta na sua vida todos os dias, tá? Vamos lá, só um momentinho aqui. Então, imagine você, sabe aquelas pessoas que às vezes você chega no lugar e você tem aquela pessoa que você nunca viu, mas você sabe que não gostei daquela pessoa. Quando você chega perto de uma pessoa, o que acontece? Então, aqui é uma pessoa A, pessoa B. Você chega a uma pessoa, esse campo áurico aqui, esse corpo sutil, ele vai conectar primeiro. Então, o que acontece? Conectando primeiro, você vai começar a identificar. Então, aqui, dentro desse campo sutil seu, tem várias impressões registrado aqui. Então a pessoa vai vendo o seguinte, a pessoa bate aqui e fala, nossa, que essa pessoa tem uma maldade no coração, não vou me afastar, então você não quer ficar muito perto dessa pessoa, então por ressonância você acaba afastando, entendeu? Então isso explica. Então, por exemplo, quando você vai em algum lugar também que você está ali e tudo mais, chega uma pessoa, ou vai num ambiente e tudo mais, na casa de alguém, e você entra naquele lugar, começa a bocejar, aqui quer dizer que é o seguinte, a energia está de um jeito e você está em outro. Então, para equilibrar a energia, você acaba ou liberando energia ou recebendo, captando mais energia. Então, você vai adequando a energia do lugar. Isso daqui, nada mais do que, não tem nada a ver com coisas ocultas, é simplesmente o seu corpo entrando ali em ação, é fisiologia. É a mesma coisa de falar para você o seguinte, ó, você tem que respirar. Você não precisa falar para o corpo, ó, tem que respirar. Ele vai respirar normal. Então, isso vai acontecendo todas as horas. Então, aqui essa parte é interessante para você entender que aí não está batendo. E quando, por exemplo, eu não sei se você assistiu aí a parte da energia das plantas, mas dá uma olhadinha lá que você vai ver o seguinte, que as plantas ela têm o poder ali de
equilibrar a sua energia, e ela equilibra dessa seguinte maneira aqui. Então você está com a energia baixa, e aí a planta vem aqui e carrega as suas energias, e isso é muito bom para você. Então ela vai te dando essa energia de volta aqui também, e aí repondo a sua vitalidade. Então, por exemplo, você está lá quando você aperta a mão da pessoa, você está trocando energia com ela, por isso que tem pessoas que você não sente bem perto dela, ela chegou no ambiente, você não sente, de repente essa pessoa tá irritada e ela não falou nada com você, mas ela chega no ambiente, você já sente, tá? Isso é natural, é normal de qualquer ser humano. Só que o grande problema hoje, a gente fica com medo, fica assustado, porque não sabe. Então, isso daqui faz parte do ser humano, tá? É nosso aqui mesmo. Então, é esses pontos que você tem que ver. E quando você fica doente, você vai saber aqui, nós temos um vídeo aqui também que você vai entender ali. Você fica com vários pontos aqui e a doença nasce primeiro nesse campo sutil para depois refletir no seu corpo. Então, por exemplo, se você está com dor de cabeça, tem algum problema. Se você tem uma doença mais simples ou mais grave, tem alguns. Ela primeiro apareceu aqui no campo sutil e depois está aparecendo no corpo físico. E aí você tem que tratar o corpo físico, certo? Então, era isso daqui. Acompanha, vídeo, as aulas aí. Eu espero que tenha ficado bem claro para você. Qualquer coisa, mande dúvida para a gente aqui, curta, compartilhe aí, tudo mais, tá? Um abraço e até mais.